Olá pessoal, nesse canal eu converso com vocês a respeito dos cães e da espiritualidade. Troco com vocês vivências, experiências que aconteceram comigo e eu faço questão de compartilhar com vocês. Essas experiências, muitas delas, eu relato aqui no meu livro Eu, os Cães e a Espiritualidade. Você adquire esse livro através do Mercado Livre. Esse livro eu conto muito, mas muito assim da minha vivência com os cães, da onde vem todo esse aprendizado que eu compartilho com vocês. E o vídeo de hoje eu vou falar a respeito sobre o meu entendimento sobre o Cordeiro de Deus. Foi algo assim que eu demorei muito para entender o significado disso e eu já falei aqui em algum vídeo que eu só tive esse entendimento depois que eu escrevi o meu livro. Porque quando eu cito na passagem de quando eu era criança, que eu tinha aproximadamente uns 5 anos, aí eu conto, né, o que aconteceu lá e praticamente hoje eu tenho essa visão de que aquele cachorro que eu tinha, ela morreu porque um ataque da vizinha e aquela cachorra ela morreu porque ela foi o Cordeiro de Deus naquela situação, né? Ou seja, hoje eu tenho essa visão e cada vez mais eu tenho certeza dessa percepção. Eu não vou contar detalhes dessa história para vocês procurarem aqui no canal do YouTube esse vídeo que eu relato esse meu entendimento, tá bom? Mas o vídeo de hoje é puxando para esse assunto, né? O meu entendimento, como eu vejo hoje muitas das ações dos animais domésticos, né? Do nosso animal pet, dos cães e gatos na nossa vida, muitas vezes eles agem como o Cordeiro de Deus na nossa vida e eu vou passar para vocês uma história verdadeira de um conhecido meu que quando eu fiquei sabendo ali na hora, eu falei, nossa, foi o Cordeiro de Deus, essa cachorra, ela aceitou ser o Cordeiro nessa história. Então fica comigo, antes de mais nada, se inscreve, dá um like, bora para essa história que é interessantíssima. Eu não vou citar nomes por uma questão aí de educação, né? Mas eu quero compartilhar essa história com vocês. Infelizmente, uma conhecida minha, ela teve um acidente no apartamento. O que seria esse acidente? Um incêndio, tá? Um incêndio em seu apartamento. Ela morava, o filho e 2 cães. E aí, a história é que houve um incêndio neste apartamento numa determinada noite e todo mundo ficou chocado com a situação, principalmente quando são pessoas próximas a você, que você convive, que você conhece, aí você, né, tem ciência da gravidade. E aí quando eu me encontrei com ela, que eu fiquei sabendo dos detalhes desse incêndio, ali eu pude perceber o agir do Cordeiro de Deus na nossa vida e que mais uma vez um cachorro se prestou a esse papel. Então o que ela me contou? Ela me que já era aproximadamente por volta das 11 da noite, 23 horas, que ela estava se preparando para dormir. No quarto ficava ela e a cachorrinha dela, uma vira-lata. No quarto ao lado, o filho e uma cachorrinha dele. Cada um no seu quarto com o seu cachorro. E aí ela comentou que ela estava se preparando para dormir, era por volta das 23 horas e já estava deitada e a cachorrinha dela não deixava ela dormir de jeito nenhum, agitadíssima, não queria dormir, muito agitada e perturbando ela, que ela não aguentou e levantou para abrir a porta para a cachorra sair do quarto. A hora que ela abriu a porta do quarto, ela se deparou com um incêndio que se iniciava na sala. Ao ver aquele fogo, ela imediatamente gritou para o filho, que foi prontamente ver o que estava acontecendo. A hora que ele saiu do quarto, ele viu aquele incêndio e correu para o hall de entrada atrás de um extintor de incêndio para conseguir conter aquele fogo que no momento ainda era baixo. Mas, infelizmente,
Não havia extintor de incêndio ali e o fogo logo pegou uma proporção muito grande. Nisso, o filho tentou, a cachorrinha que estava com o filho no quarto dele, ela permaneceu no quarto. E como o fogo se espalhou, começaram os estrondos, né, estilhaços de vidro, porta, janelas estourando. E a cachorra ficou muito assustada e se enfiou debaixo da cama para se esconder cada vez mais daquele monte de barulho. E aí, nisso, a percepção, né, de que existia fogo, aí os vizinhos começaram a gritar, então toda aquela barulheira e todo mundo já gritando para chamar ajuda, corpo de bombeiros, e aí a cachorra se escondeu cada vez mais, e aí o filho dela tentou pegar a cachorrinha, mas o fogo já era muita fumaça e não conseguiu, já começou a passar mal e teve que sair do apartamento já quase desfalecido de tanta fumaça que havia inalado. E infelizmente, até me emociono, né, contando, lembrando, né, do que ocorreu. E, infelizmente, a cachorrinha não conseguiu salvar, acabou ficando ali no meio do incêndio. E aí foi uma situação bem complicada, porque por mais que você veja ali toda uma destruição, mas para quem tem, né, uma ligação aí com os cães, a gente percebe que é uma situação muito doída, porque por tudo assim, por toda a tragédia que aconteceu, você ainda teve ali a morte e você tem tantas coisas para se preocupar que você não pode nem sofrer, né, nem viver esse luto e muito menos sentir essa dor, porque você tem tantas coisas para se preocupar que do dia, assim, da noite para o dia você não tem nem mais onde morar porque tudo foi destruído. E realmente tudo foi destruído, né? Para você ter ideia, não ficou assim um eletrodoméstico inteiro, não ficou uma parede, até os azulejos, o reboco da parede, tudo caiu, teto. Foi uma coisa absurda. Só não foi pior porque o apartamento dela era no andar alto, acima do apartamento dela só havia mais um apartamento. Então, só não foi pior o estrago, né? Não teve um problema todo no prédio em si, por conta do andar que se encontrava o apartamento dela. E aí, no meio daquela loucura toda, foi chamado o corpo de bombeiros, foi esvaziado o prédio, né? Para que eles pudessem apagar o fogo. E aí, conversando com ela, fiquei sabendo dos detalhes. Aí ela tem ciência, né? Ela comentou, ela falou, olha, quem salvou a minha vida foi a minha cachorra, porque ela não me deixou dormir, ela insistiu que eu abrisse a porta do quarto. E ao abrir a porta do quarto, eu pude ver o incêndio antes que ele tomasse uma proporção muito grande e consegui sair dali. Se ela não tivesse feito o que ela fez, nós estaríamos todos mortos, porque nós estaríamos deitados, a fumaça ia tomar conta de tudo, nós íamos morrer inalados, né, por ter inalado a fumaça, ou até mesmo quando eu percebesse que tinha alguma coisa de errado e abrisse a porta do quarto, aquele fogo já iria em cima de mim, já seria tarde. Então eu tenho plena consciência de que Deus usou essa cachorra para me alertar do perigo e me salvar. E aí a gente muito triste com a morte da outra cachorra, aí ela contou, né, outros detalhes. Aí ela falou assim, olha, e aí que me veio o entendimento de que realmente a cachorra dela havia sido o Cordeiro de Deus, né, essa que morreu. Por quê? Porque daí ela conta que ela estava tendo um problema com esse vizinho do andar de cima do apartamento dela, que infelizmente eles não se davam bem, né? Essa pessoa, ela vivia fazendo comentários, vivia dando indireta, né? Há meses atrás já havia feito uma piadinha dizendo que, olha, a encomenda lá pro seu filho já chegou, tá? Então eu separei 7 galinhas para fazer o que eu tenho que fazer
e uma dessas galinhas já está preparada para o seu filho, né? Ou seja, insinuando trabalhos aí de energias ruins, né? E aí depois ela comenta que pouquíssimo tempo antes do incêndio, sei lá, uns 3 meses antes, ele entregou uma vela para ela, no qual ele falava assim: olha, essa vela aqui é para você, porque em breve você vai precisar dessa vela. Então, sabe, uma situação muito desagradável você conviver, né, num local com uma pessoa que tem esse tipo de atitude, muito desagradável. Então, já deu ali para perceber que é uma pessoa que fica te mandando energia negativa o tempo todo, que fica desejando o seu mal o tempo todo e de repente de graça, né? Sem necessidade nenhuma, de graça, por causa de uma birra, de repente por causa de um desentendimento bobo. Então, no fundo, ela sabe que existia essa situação, né? E aí ela comentou que ele fez uma reforma no apartamento dele e, de acordo com essa reforma, acabou abalando um pouco da estrutura do apartamento dela, no qual estava acontecendo vazamentos no apartamento dela pelo teto, né? Ou seja, alguma coisa deu errado nessa reforma e vazava água do teto, então havia goteiras no apartamento todo, e aí ela comentou que tinha que ficar com um balde em cima da cama, no meio da sala, porque tinha goteira no apartamento, né? Ou seja, se tem goteira no apartamento, só pode vir do apartamento de cima. E ela comentou que ela insistentemente conversando com ele, para ele ir lá ver, para ele tomar uma providência, porque aconteceu isso depois da reforma, então, né, que ele tinha que se responsabilizar, aquela coisa toda, e aí nada era resolvido, e aí o filho dela fez um escândalo no prédio para chamar a atenção dele, e aí finalmente essa pessoa concordou de ir no apartamento dela, verificar o que estava acontecendo para ver se era verdade tudo aquilo que ela falava. E aí ele entrou no apartamento dela e exatamente uma semana depois que ele entrou no apartamento dela, ocorreu esse incêndio. Então, a hora que eu fiquei sabendo disso, qual foi o meu entendimento? O meu entendimento foi que no plano espiritual, tudo já estava feito. Já existia algo muito ruim para acontecer com ela, de acordo com essas energias ruins que essa pessoa emanava, né? Se ela fez alguma coisa ou não, não é esse o mérito da questão. O mérito da questão é que existia uma força negativa já pronta de destruição com essa minha colega. E como já estava pronto isso, algo de muito ruim iria acontecer, a outra cachorra que faleceu no incêndio, que foi o instrumento, né? Ela que foi o cordeiro para que aquele mal que já existia no plano espiritual, que já estava traçado, para aquela pessoa não afetasse nem ela, nem o filho. Ela, aquela cachorrinha, foi e se doou para livrar eles de um mal maior. Então, é dessa forma que eu vejo, né, essa história que eu acredito que tenha acontecido, que se você olhar os detalhes, né, e aí, final da história, a outra cachorrinha, né, a dela mesmo, que foi quem avisou do início do incêndio, depois foi encontrada, depois que os bombeiros entraram, que controlou a situação, ela foi encontrada num apartamento no 5º andar. Então ela foi descendo as escadas, né, e entrou num primeiro apartamento que ela viu vazio, ficou lá e hoje os 3 estão bem, mas infelizmente, né, teve a perda da outra cachorrinha. Mas o que eu analiso nessa história é essa grandeza, sabe, que os animais têm com a gente, esse amparo que eles têm com a gente, de realmente eles estão para nos proteger, né? E que eles são fiéis até o final, eles não medem esforços. Então, se naquele momento estava decretado
uma tragédia, estava ali decretada uma morte no plano espiritual, a cachorra, ela cedeu, né? Ela se doou para preservar os que ela amava, né? Então, assim, essa história eu achei bem interessante. Como eu falei, não vou citar nomes, né? Mas é para a gente avaliar, né? Para a gente analisar. E isso, se vocês observarem, entra também naquelas situações onde muitos dos cães, quando o seu tutor está doente, quando eles adquirem a mesma doença, e muitas vezes eles partem e o tutor melhora, né? Isso também é a mesma situação, sabe? É você estar agindo como um cordeiro para livrar o mal do outro, né? Seria basicamente isso. Então é isso. Espero que vocês tenham aí afinidade com essa história, reflitam, comentem aqui, né? Comentem se vocês já viveram alguma experiência parecida com essa, ou se vocês souberam de alguém que teve uma situação bem parecida com essa, onde o seu próprio animal foi o cordeiro para te livrar do mal, né? O seu animal foi o cordeiro para te livrar do pecado, do mal que estava para te acontecer. Certo? Então, se inscreve, deixa seu like para que o YouTube transmita essa mensagem para mais pessoas e para que as pessoas tenham um olhar completamente diferente para os animais e que a gente espalhe amor cada vez mais, tá bom? Até a próxima!